Fala pessoal, tudo bem? No nosso vídeo aqui, a ideia é passar para vocês os principais erros do dia a dia da barbearia, né? Não é fácil você gerir uma barbearia, você fazer toda essa parte de gestão, mas tem coisas que você pode se precaver. Como por exemplo, primeira coisa, fornecedores. Fornecedores, você tem que estar sempre bem alinhado com eles, para que eles não te deixem na mão. Vou dar um exemplo, né? Na minha barbearia, quando eu comprei a minha primeira cadeira de barbeiro, eu já estreitei relação, já fiz uma parceria com um fornecedor e falei assim, ó, eu compro a cadeira, né? Não seria só uma, seria mais. Só que eu preciso de uma garantia para isso, né? O que seria essa garantia? Eu fiz uma negociação com ele e falei assim, ó, eu vou comprar a cadeira, porém eu não posso ficar na mão porque eu dependo disso para trabalhar. Se caso acontecer algum problema com a cadeira, você substitui ela, arruma a minha e depois você devolve a minha e pega a sua de volta. Isso para mim foi fantástico. Por quê? Porque eu não parei o funcionamento da minha barbearia. Então foi show de bola, foi uma negociação muito positiva. Então você tem que sempre estar alinhado, né? Você sempre tem que estar com o seu fornecedor trabalhando com você, no ato de parceria mesmo. Você depende dele para trabalhar também, e ele depende de você como um cliente, né? Então, por exemplo, eu tive na minha barbearia também recentemente um caso de um fornecedor de bebidas, né? Esse fornecedor de bebidas, ele abastece a minha barbearia toda semana. E aí, o que terminou acontecendo? Uma semana ele faltou, não me avisou e não estava alinhado. Eu fui pego de surpresa por isso, né? E aí eu tive que demandar tempo, eu tive que parar, tive que ir atrás de atacadões, supermercado, reabastecer minhas geladeiras da barbearia. E isso me complicou um pouco. Por quê? Porque eu não pensei na ideia de, opa, eu tenho que estar alinhado com esses fornecedores. Então é mega importante com que você não tenha somente um fornecedor. Você tem que ter um, tem que ter dois, três ou outro aqui já que esteja na reserva. E assim você vai entender que você nunca vai estar sendo pego de surpresa. A ideia é que você entenda. Fornecedor, ele tem que ser seu parceiro. Se ele for seu parceiro, você vai estar sempre ganhando, né? E nunca vai ser pego de surpresa, nunca vai ficar na mão. Então pense bem. Pensou no fornecedor, não fique na mão, sempre tenha muito mais do que um. E aí, pessoal, no segundo ponto, que também é crucial e mega importante, nós estamos falando aqui, ó, de colaboradores. Isso, você tem que ter uma parceria. Cara, colaborador, eles são engrenagens na sua barbearia onde faz rodar esse mecanismo. Esses colaboradores, eles sempre têm que estar funcionando, né? Não pode estar uma engrenagem parada, senão o mecanismo não roda, tá bom? E quando eu falo colaboradores, eu falo todos, tá? Eu falo desde o colaborador barbeiro, eu falo também sobre a recepcionista, eu falo também sobre o colaborador da manutenção, sobre a parte administrativa, eu tô falando num geral, tá, pessoal? O cara tem que estar bem, ele tem que estar fluindo, mesmo que ele esteja em um dia, saiu de casa num dia que tá meio ruim para ele, mas ele tem que chegar na barbearia, ele tem que estar bem. Por quê? Porque ali é o trabalho dele, ele vai ter que, ele tá lidando com pessoas, ele tem que entregar isso. E se ele estiver bem, a sua barbearia tá bem. Se a sua barbearia tá bem, você como empresário também tá bem. Então você como líder, você como um chefe, você como um gerente também vai estar bem. Quando a gente fala sobre colaboradores, né, não é tratar eles somente como um funcionário, né, é parceria de verdade. Ele precisa de você, ele precisa do seu estabelecimento, ele precisa de trabalhar, né? E você também precisa dele. É uma troca justa. Essa parte de você entender que o seu colaborador, ele faz parte da sua empresa, ele automaticamente é peças do seu mecanismo, cara, isso faz total diferença. Às vezes seu colaborador barbeiro, ele faltou, marcou o cliente e faltou, né? E tá faltando 10 minutos para o cliente chegar e ele não tá ali ainda. Você já mandou mensagem para ele e ele não respondeu ainda, não visualizou, você ligou para ele, ele não te atendeu. Cara, aí você tem um grande problema, porque o cliente está chegando. E o que você vai fazer? Eu mesmo faço da seguinte forma. Primeiro, eu espero o cliente chegar, né? Porque o cliente veio até a minha barbearia e a minha intenção não é perder o cliente. Não é abortar ele e não deixar ele chegar na minha barbearia. Não, eu deixo ele chegar na minha barbearia, assim que ele chega, eu dou atenção, falo que o colaborador não chegou ainda, que eu estou entrando em contato com ele, para ele aguardar um minutinho, ok?
Esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu não conseguindo falar com o colaborador barbeiro, eu vou falar para o cliente que eu não consegui um contato com ele, mas que a minha barbearia se preocupa com a pontualidade, né, e com a parte do atendimento, prestar o serviço para aquele cliente. E aí ele vai entender da seguinte forma, pô, eles estão se preocupando comigo. Eu vou oferecer naquela hora um outro barbeiro para estar executando o serviço, né? Então essa é a segunda parte, já é uma outra solução, uma outra saída que você tem. Sendo assim, fica a critério do cliente, ou ele corta com o outro, ou ele vai ter a opção de aguardar ainda um pouco mais aquele colaborador chegar. Se caso ele falar, não, tudo bem, eu vou aguardar mais um tempo. Ok, você deixa passar mais um tempo, um intervalo de 15 minutos, viu gente? Não deixa passar muito tempo. Nesse intervalo de 15 minutos, você novamente oferece outro profissional para estar atendendo ele. Por quê? Porque aí ele vai entender, ou ele é atendido por outro profissional, ou ele vai ter que remarcar com aquele profissional que não chegou ainda. Você peça desculpa, isso é um procedimento que às vezes o profissional não está acostumado a fazer, mas você não vai virar para o cliente e falar assim, não, esse profissional foi para uma balada e não aguentou vir trabalhar no outro dia. Você não pode falar isso para o cliente. Na realidade, você fala assim, isso ele não costuma fazer. Por quê? Você tem que lembrar que é a imagem da sua barbearia que está ali, né? Então, você como gestor, você vai passar para o cliente da seguinte forma, pô, não é normal ele fazer isso, tá? Mas eu vou estar vendo e não vai acontecer mais isso. Terceiro ponto, pessoal, pagamentos, né? Ó, parece besteira o que eu vou falar aqui para vocês. Só que pagamento é mega importante. Primeiro, é o que faz o seu negócio. É o que vai crescer o seu negócio, é o que vai te dar o sustento. E nem sempre você se preocupa com isso. Às vezes, você já parou para pensar que o cliente vai pagar? Isso acontece comigo como cliente. Eu vou pagar alguma coisa com o cartão, aí a maquininha está sem sistema, está sem sinal, tem que procurar outro, vai trocar a bobina, e isso deixa o cliente impaciente. Porque o cliente já quer pagar no cartão, ele já quer ser mais prático e mais rápido, né? Às vezes você também está ali e o cliente vai pagar em dinheiro e precisa trocar aquele dinheiro. Aí você fala para o cliente, você espera um minutinho, aí você sai batendo todos os comércios da região para que você traga o troco para o cliente. Isso é mega constrangedor. Então, pagamento sempre tem que ter um pouquinho de troco no caixa. Isso vai facilitar bastante para quem paga em dinheiro. 90% do fluxo hoje de pagamento na barbearia é cartão de crédito, de débito. Então, você entendendo isso, por exemplo, na minha barbearia, eu tenho 3 máquinas com 3 operadoras diferentes. Por que isso? Porque hoje a máquina, você compra ela, né? Então, você comprando ela, você tem uma ali de stand-by. Se você precisar, você vai usar, né? As outras que você já tem parceria com o seu banco mesmo, vai te fornecer, às vezes gratuitamente, depende muito do seu fluxo. Então eu tenho 3 máquinas, isso para facilitar para o cliente, tá galera? Então o que acontece? O cliente passou na primeira máquina, não funcionou, eu vou passar na outra. Isso traz mais agilidade, né? Mais profissionalismo, tudo isso faz parte de um bom atendimento. Ainda falando de um bom atendimento, eu vou dar um quarto ponto aqui para vocês, ó. Informação incompleta. O que seria isso, viu, pessoal? Só para que vocês entendam. A informação ela tem que estar completa, tanto da sua recepção, quanto para o cliente, quanto para o seu barbeiro. Por quê? Essas informações elas têm que estar concluídas. Vou dar um exemplo muito bem claro que isso pode dar errado. Por exemplo, ligou um cliente querendo marcar 6h30. Né? Então nós estamos lá agendando o cliente às 6h30 e a minha recepcionista agendou 6h30. Porém, o cliente deu 6h30 da manhã, ele estava na porta da minha barbearia. Só que o horário de funcionamento da minha barbearia é das 9 às 8 da noite e o cliente estava lá às 6h30. Então foi o quê? Falta de informação. Porque na hora que ele ligou para agendar, o cliente deveria ter falado, eu quero 6h30 da manhã. A recepcionista poderia ter perguntado para ele, às 18h30? Porque 6h30 não é 18h30. Então você tem que passar a informação completa, correta. Isso porque o cliente tem que entender essa informação, a recepção tem que entender essa informação, o colaborador barbeiro também tem que entender e receber essa informação, para que tudo
seja executado. Esse funcionamento ele tem que ficar tendo esse círculo, né? É o cliente, a recepção e o barbeiro. O cliente, a recepção e o barbeiro. Isso dá um gerenciamento muito mais simples e mais fácil quando você tem uma informação completa, tá? Vou dar um ponto aqui também, quinto ponto, tá? Que é importantíssimo. Importantíssimo o quinto ponto. Que já que a gente está falando de um bom atendimento sobre o colaborador barbeiro, é quando, eu vou anotar aqui barbeiro, ó. Quando o cliente volta na barbearia e ele não quer ser atendido pelo mesmo profissional, isso é um ponto que você tem que se preocupar. Por que será que ele não quis ser atendido pelo mesmo profissional? Será que o profissional não atendeu ele bem? Será que faltou capacidade técnica para aquele profissional executar o trabalho? Ou será que foi um assunto que aquele profissional tocou que ele não gostou? Será que foi a higiene do profissional? Alguma coisa aconteceu e você tem que descobrir isso. A barbearia não foi porque o cliente voltou. Então ele gostou da barbearia, né? Ele só não quer ser atendido pelo mesmo profissional. E aí como que você vai fazer a abordagem? É você perguntar para ele, né? O que aconteceu? Isso de uma forma normal. Todo profissional barbeiro, eu também sou barbeiro, viu, galera? Todo profissional barbeiro vai falar, eu não fiz nada. Ele não deve ter gostado de mim. O barbeiro sempre acerta, já percebeu isso? Mas eu vou falar uma coisa mais franca para vocês. Não aconteceu isso. Alguma coisa aconteceu porque o cliente não quer mais cortar com ele. Aí sim você vai como gestor, né? Aí sim você vai virar para ele e falar assim, ó, cara, alguma coisa aconteceu e eu vou procurar descobrir. Você prefere que eu descubra pelo cliente ou por você? Então isso vai ser mais fácil se a gente acertar aqui dentro de casa, sabe? Então, às vezes, você como gestor, você tem que entender tudo isso. Você tem que estar sendo parceiro com o seu colaborador. Vai te deixar muito mais à vontade, vai deixar ele à vontade. Então, o que eu vou perguntar para ele? Cara, faltou um pouquinho de capacidade técnica? Se faltou, eu vou passar mais um ponto aqui para vocês. O sexto ponto, técnica. Se faltou esse ponto, eu vou capacitar ele. E de que maneira que eu vou capacitar ele? Às vezes está faltando alguma coisa que ele mesmo não conseguiu ir sozinho, né? Então, às vezes não foi erro dele. Às vezes a capacidade técnica dele ele não quis falar para ninguém, ele preferiu segurar sozinho. E aí você gerir pessoas, você falar sobre gestão de pessoas, que é o nosso negócio, né? Que é a barbearia. Então você está falando assim, poxa, o que eu vou fazer para mim consertar isso? Porque ele já se fechou. Então ele tem que se abrir para aprender. De que maneira que eu faço na minha barbearia, tá, pessoal? Na minha barbearia eu tenho 13 bancadas trabalhando, mas eu tenho uma parede que naquela parede tem 9 bancadas, né? Vamos imaginar aqui 9 bancadas, né? Então o que eu faço nessas 9? Tá aqui a primeira e aqui tá a nona. Beleza? O que eu faço nessas 9 bancadas aqui, ó? Eu faço o seguinte, eu coloco o meu colaborador barbeiro, que está dentro do padrão, que tem todas as técnicas, tem um ótimo atendimento, ele tem uma grande capacidade técnica, aqui, na nona cadeira. E por que eu faço isso? É estratégia, né? Porque eu vou pegar um outro barbeiro que eu chamo de pilares, né? Esses barbeiros que eu chamo de pilares, eles fazem da seguinte forma, eles são as colunas. E aí eu pego esse outro profissional também muito capacitado e coloco aqui, ó, na primeira cadeira. E aí eu vou pegar o terceiro pilar e vou colocar no meio. Por quê? Esses pilares vão me dar segurança para que eu mantenha o meu padrão e vai me dar capacidade técnica com todos os outros. De que maneira que eu faço? A partir desse momento eu começo a colocar os outros aqui, ó. Aí sim eu entendo que todos vão manter o mesmo padrão. Porque um está sendo alimentado pelo outro. Então, se faltou capacidade técnica para esse, ele vai pegar com esse. Se faltou capacidade técnica para esse, ele vai pegar com esse. E se faltou para esse aqui, ele vai pegar com esse, ó. E aí você vai fazendo toda essa parte de dança das cadeiras, aonde você consegue ter uma capacidade técnica com os seus colaboradores profissionais. Tá, Lelê, mas na minha barbearia só tem eu e mais um. Traz ele para perto de você. Às vezes compensa ele trabalhar perto de você. Por quê? Porque você é o gestor, você é o dono, você é o barbeiro.
E o seu colaborador tem que estar próximo de você para aprender tudo o que você faz. Porque aí sim você tem um padrão na sua barbearia, né? Você não corta um estilo de cabelo e ele corta outro estilo. Não, vocês têm um padrão. Se o cliente entrar ali, o cliente tem que entender que ele vai ser atendido, e muito bem atendido. E ele sabe que fora o atendimento tem que vir uma capacidade técnica. Então, praticamente, técnica você tem que trabalhar junto. No 7º ponto, pessoal, eu vou falar aqui, ó, sobre reclamações. No geral, todo cliente ele é meio que insatisfeito, né? Ele quer reclamar de alguma coisa, ele quer sempre mais. Mesmo estando muito bom, ele dá um jeito de reclamar. Mas não é sempre que acontece. Quando você já tem um funcionamento, você já está fazendo com que aquilo seja muito bom, né? O funcionamento sempre melhore. Mas se o cliente resolver reclamar, você tem que absorver aquilo também. E fazer o que para melhorar? Entender sobre parceria com o seu colaborador barbeiro, com os seus colaboradores na sua barbearia. Eu faço da seguinte forma na minha. Eu pego e dou um feedback para todos, né? Eu falo para todos o que o cliente reclamou, o porquê daquilo. Por que eu faço isso? Porque eu gosto de usar esse exemplo de reclamação para que todos entendam aonde nós estamos errando. Porque não é só uma pessoa que errou, errou todo mundo. Se aquela pessoa errou, ela não errou sozinha. Isso é uma equipe, né? Isso faz parte da equipe. Então, na nossa barbearia, você vai entender que se tiver uma reclamação, não foi a recepcionista que errou, foi a barbearia que errou. Se tiver uma reclamação, não foi o barbeiro que errou, foi a barbearia que errou. Então, vocês têm que entender o seguinte, reclamações, ela é válida também. Ela não é de total ruína para você. Pô, reclamou, isso aí. Não, reclamar, às vezes é um feedback que ele vai estar te construindo melhor. E aí, a partir disso, vem isso aqui, ó. Elogios. Isso também tem que ser passado como um feedback. Por quê? Vou dar um exemplo. Se o Rafa foi elogiado hoje como um colaborador barbeiro, como ele executar as técnicas dele foi muito legal, pô, isso eu tenho que passar para o restante. Porque através disso ele vai entender, o outro profissional que está ali do lado vai entender qual foi as técnicas que ele usou, qual foi o atendimento que ele fez, para ele ser elogiado. Então, esse feedback é mega importante, para que vocês entendam que não é só o feedback de reclamação, tem elogios também. E esse elogio tem que contagiar, né? Se foi um elogio na recepção, ok. Se foi nos barbeiros, ok. Se foi na administração, ok. Se foi com até a gerente ou o gerente da sua barbearia, também tem que ser contagiante. Tem que ter ciência que vocês estão fazendo um bom trabalho, certo? Reclamação é válida para a construção, para o crescimento. Mas também elogio é muito bom para você saber que está fazendo um bom trabalho. Então é isso, pessoal. Deixe aqui seus comentários, sugestões. O feedback de vocês é muito importante para mim. E até a próxima.